Artigo gravado em 02 de fevereiro de 2023 por Cibele Manweiler para compartilhamento educativo em Alfa e Ômega Criativa. Inês Loureiro sobre as várias noções de estética em Freud. Artigos p. 23, 32. Artigo elaborado a partir de comunicação no X Encontro Anual da Formação Freudiana, Beleza e Feiura em Psicanálise Rio de Janeiro, 2001. O artigo mostra que existem várias noções de estética na obra de Freud. Reino das atividades associadas ao prazer obtido pelo próprio funcionamento do aparelho psíquico, 1905. Doutrina da qualidade de nossos sentimentos, 1919. Ciência do Belo, 1929. Mostra também ao menos dois usos do adjetivo estético, referente a ideais/padrões de beleza e sinônimo de formal. Com isso, consolida-se a ideia, já apontada por outros autores, de que, em Freud, estética e arte são campos diferentes, distinção que traz numerosas e importantes consequências. Palavras-chave: estética, estética freudiana, belo, experiência estética, estética e teoria da arte. Os escritos sobre psicanálise e arte, ou sobre a estética deste ou daquele psicanalista pós-freudiano, não cessam de crescer. Parece um terreno em que as pessoas se sentem espacialmente à vontade para dispensar-se de maiores interrogações sobre os termos com os quais estão trabalhando. Pouco se discute sobre uma pergunta tão simples quanto fundamental para os estudos nesta área: o que Freud entende por estética? Veremos que uma releitura atenta dos textos freudiano pode nos revelar, como de costume, várias e gratas surpresas. O exame das concepções de estética presentes na obra de Freud mostra-se especialmente profícuo quando se tem em mente uma distinção entre estética e teoria da arte. Segundo as pistas sugeridas pelo filósofo Hubert Damisch, seria possível discernir duas vertentes no conjunto de proposições freudianas: as ideias referentes ao belo, estética, e as concepções referentes à arte, teoria da arte, distinção que abriria caminhos para uma série de novas reflexões sobre a teoria psicanalítica e também sobre suas relações com esses campos adjacentes. O rápido parêntese para situar a história do termo estética. Ele provém do grego aístesis, sensação, sentimento, e foi reabilitado por Alexander Baumgarten, em 1750, com o intuito de unificar o tratamento dispensado a dois tipos de problemas em voga nos debates filosóficos da Alemanha oitocentista: os relativos à sensibilidade e ao conhecimento sensível, de um lado, e os referentes à esfera da arte, de outro. Baumgarten ressuscitou o termo grego aístesis a fim de remediar problemas nas áreas da sensibilidade e da arte, os quais tinham se tornado evidentes com o sistema de Wolff. O racionalismo de Wolff reduzirá a sensibilidade à confusa percepção de uma perfeição racional e não deixará lugar para o tratamento filosófico da arte. Baumgarten tentou solucionar ambos os problemas ao mesmo tempo, afirmando que o conhecimento científico ou estético tinha sua própria dignidade e contribuía para o conhecimento racional, e que a arte exemplificou esse conhecimento ao oferecer uma imagem sensível da perfeição. Caigil, 2000, p. 129, 30. Em Kant, o termo é empregado em duas grandes acepções. Grosso modo, na Estética Transcendental da Crítica da Razão Pura, 1781, refere-se ao conhecimento sensível, sobretudo às formas a priori da sensibilidade, espaço e tempo. Já na Crítica da Faculdade do Juízo, 1790, amplia-se o alcance do termo, uma vez que os juízos estéticos são aqui considerados como aqueles que concernem ao belo e ao sublime da natureza ou da arte. Kant, 1790, 1993, p. 13. Mas deixemos de lado as discussões subsequentes sobre a natureza e os limites da estética. Cf. Gimenez, 1997. De minha parte, subscrevo a posição de Wolfgang Iser, segundo a qual o estético não possui uma essência própria. Ao contrário, está sempre relacionado a realidades contextuais que governam sua concepção. Iser, 2001, p. 40. Grifos Meus. A suposta natureza da estética identifica-se com a conceitualização de que ela é alvo nos diversos momentos históricos, e cada conceitualização produz certas feições, operações e relações contextuais. Cf. Ibidem, p. 36.
A estética teria passado por várias destas configurações a que Keiser denomina entrincheiramentos gerativos, ao que eu acrescentaria que Freud bem poderia ser tomado como um núcleo de um importante entrincheiramento gerativo na história da estética. Voltemos às proposições de Damisch, autor que insiste na necessidade de diferenciação entre pensamento sobre a arte e pensamento sobre a beleza, demonstrando o quanto ela pode ser proveitosa para uma nova leitura de Freud. Em Le Jugement de Paris, ele denuncia a existência de um automatismo grave e corriqueiro, qual seja, a tendência de reduzir a estética às belas artes, tradição que nos faz sistematicamente ler até lá onde o texto, de Freud, de Kant, mesmo de Platão, diz beleza, e vice-versa. Damisch, 1997, p. 15. Ou seja, parece haver um esquecimento generalizado de que a reflexão sobre o belo pode ser autônoma em relação à arte e vice-versa. Aliás, um dos poucos pontos consensuais nas leituras da crítica da faculdade do juízo é, justamente, a constatação de que Kant não confunde as duas esferas, bem como a primazia que confere ao belo natural em detrimento do artístico. Como veremos, Freud também discrimina claramente os dois domínios. Entre nós, Benedito Nunes é um dos autores que assinala a distinção. Assim, na acepção ampla para a qual todas essas correntes confluem, a estética é tanto filosofia do belo como filosofia da arte. Precisamos, no entanto, distinguir entre estética e filosofia da arte. A rigor, o domínio dos fenômenos estéticos não está circunscrito pela arte, embora encontre nesta a sua manifestação mais adequada. Mas, por outro lado, a arte excede, de muito, os limites das avaliações estéticas. Modo de ação produtiva do homem, ela é fenômeno social e parte da cultura. Nunes, 1989, p. 15, em suma, a linguagem corrente legitima o uso de estética como sinônimo de teoria da arte, uso também referendado por inúmeros especialistas. Huysmans, 1984. Pareizon, 1989. Porém, aqui seguiremos a pista dos estudiosos que enfatizam a diferença entre os dois campos. E o que tem Freud a ver com isso? O fato é que, conforme aponta Damisch, pode ser muito instigante assumir e explorar as consequências de tal distinção, no que se refere aos escritos freudianos. Vejamos o porquê. Como se sabe, a obra de arte é aí concebida conforme o modelo das formações de compromisso, o que nos remete de imediato à presença de um conteúdo latente a ser interpretado. As fantasias pessoais do artista criador, os mecanismos de disfarce e atenuação destas fantasias, o papel secundário atribuído às características propriamente formais da obra, as frequentes comparações entre o artista e o neurótico, embora a obra, na maior parte das vezes, seja pensada como alternativa ao sintoma, tudo isso dificulta a teoria da arte freudiana dar conta das manifestações artísticas mais contemporâneas, bem como das discussões atuais em história/crítica de arte. Por isso, pretendo em outro trabalho retomar a teoria freudiana da arte a partir de algumas releituras a que foi submetida, principalmente por parte de Ernest Gombrich e Jean-François Lyotard, de modo a retraçar as etapas de uma transição fundamental. A passagem de uma postura em que a obra é tida como decifrável e legível para outra em que ela é concebida como meramente visível. Mas disto trataremos em outra ocasião. No momento, eis a questão que se nos coloca. É possível distinguir, em Freud, um pensamento sobre o belo independente de suas teorizações sobre a arte? Se sim, onde nos levaria tal distinção? A meu ver, o mínimo que ganhamos com esse empreendimento seria a possibilidade de divisar na teoria freudiana algo mais do que uma simples psicologia da criação. Em Le Jugement de Paris, Hubert Damisch exercita e demonstra os alcances de seu próprio projeto teórico, algo que ele denomina iconologia analítica. O discurso de imagens, que tem como ponto de partida as relações entre a beleza, o visível e o desejo, assume a hipótese do inconsciente e privilegia a questão da figurabilidade. Todo pensamento deve aceder, de um modo ou de outro, à visibilidade. Como dizíamos, ele nota que, em Freud, a beleza não se restringe à arte ou à criação. Na lista de métodos para evitar infelicidade, que consta do segundo capítulo de um mal-estar na cultura, por exemplo, arte e beleza ocupam lugares diferentes.
Freud apresenta separadamente a satisfação oferecida pelo usufruto da arte e aquela proporcionada pela contemplação do belo, referindo-se então à beleza das formas e dos gestos humanos, dos objetos naturais e das paisagens, das criações artísticas e mesmo científicas. Enfim, esboça-se uma distinção entre o gozo que proporcionam as obras de arte, não necessariamente belas, e o prazer suscitado pela beleza, mesmo quando situada fora do campo da arte. É isto que autoriza Damisch a delinear dois campos. A, o da arte, da atividade criadora, da satisfação substitutiva, que requer como mediação a presença do artista. E B, o do estético, relativo à beleza, que implica uma atividade judicatória acessível a qualquer sujeito, sem a mediação necessária do artista. Com base nesta bifurcação, o autor levanta questões interessantíssimas, dentre as quais eu destacaria a problematização das relações entre beleza e recalcamento. De fato, a mim parece que um ponto decisivo reside neste estatuto de satisfação substitutiva associado à arte, ao passo que a beleza não artística pareceria capaz de acionar um prazer cuja natureza se faz necessário investigar, mas que talvez independa dos conteúdos recalcados e suas transformações. Nota da página 1. Em qualquer caso, como bem observou Mezan, 1986, p. 222, a experiência estética é invariavelmente o ponto de partida para as análises freudianas de uma obra de arte. Fim de nota da página. Caberiam ainda muitas perguntas suscitadas sobretudo pelo belo não artístico. Até que ponto é um atributo real do objeto? Em que medida é compartilhado socialmente? Quais os mecanismos que articulam percepção/juízo do belo, principalmente, na qualidade do prazer por ele suscitado? Afinal, haveria alguma especificidade metapsicológica no prazer estético? Ou, ainda, haveria alguma diferença entre o prazer estético proporcionado pela obra de arte e pela beleza não artística? Em relação a esta última questão, Damisch observa que, também em um mal-estar na cultura, os prazeres oferecidos pela arte e pela beleza partilham algo em comum. Produzem efeitos semelhantes aos da droga, embriagamento, narcose, metáfora ainda mais sugestiva, porque Freud ressalta que ninguém conhece os mecanismos em jogo na intoxicação química. Penso que o núcleo organizador das reflexões freudianas sobre a arte e o belo, núcleo de onde provém e para o qual se encaminha grande parte das questões mencionadas até aqui, é o problema da experiência estética. Creio que tudo o que Freud chegou a formular sobre arte e beleza origina-se em uma preocupação com a experiência psíquico-corporal por elas provocada, e não em um interesse abstrato pela beleza ou pela arte em si mesmas. Impossível abordar aqui este problema tão complexo quanto mal delimitado, mas deixo esboçadas as seguintes indicações. A. Seria preciso investigar as origens histórico-filosóficas da problematização da experiência estética, cf. Tatarkiewicz, 1996. B. Também seria necessário acompanhar certas tentativas de elucidar o campo da experiência estética, seus contornos e especificidades. Um dos mais interessantes esforços neste sentido é o de Jean-Marie Schaeffer, para quem a experiência estética é uma experiência de prazer, embora possa ser acompanhada de desprazer, que independe do objeto que a aciona. Tem a ver, isso sim, com um certo tipo de relação que estabelecemos com os objetos, relação esta caracterizada por uma atividade representacional autossuficiente, que tende a se manter e não deriva para outra ação sobre o objeto. Ou seja, o prazer estético proviria da mera atividade representacional. Na experiência estética, a atividade representacional é uma fonte de prazer autônoma. Schaeffer, 1992, p. 35. Claro que seria necessário discutir o que é esta atividade representacional, mas talvez seja possível reduzi-la à simples constituição/configuração mental de um objeto, não necessariamente oferecido pelos sentidos. E C. Conviria, por fim, examinar com detalhes os vários patamares ou momentos, se é que se pode pensar em um processo temporal, do prazer estético, da percepção à formulação do juízo estético. Para o estudo destes aspectos, as proposições de Guillaume, 1998, podem ser um bom ponto de partida. Porém, antes de discutir o estatuto metapsicológico da experiência estética, ou ainda, de especular sobre as relações entre o belo e a sexualidade ou a sublimação, é preciso se deter sobre uma questão prévia.
Afinal de contas, o que Freud entende por estética? Aparentemente desimportante, tal indagação é um pré-requisito fundamental para a discussão de todas e de cada uma das indagações anteriores, e por isso constitui o foco deste trabalho. Artigo gravado em 3 de fevereiro de 2023 por Cibele Manweiler para compartilhamento educativo em Alfa e Ômega Criativa. As várias noções de estética em Freud. Uma releitura atenta dos textos freudianos mostra que eles abrigam, no mínimo, 3 diferentes noções de estética, assim como ao menos 2 usos do adjetivo estético. Engana-se quem pensa encontrar no item F, da segunda parte de Múltiplo Interesse da Psicanálise, alguma pista sobre o assunto, cf. Freud, 1913, p. 1864, 1865. Apesar das traduções sistematicamente traduzirem este item como o interesse da psicanálise para a estética ou do ponto de vista estético, o título alemão é das Kunstwissenschaftliche Interesse, ou interesse do ponto de vista de uma ciência da arte. Eis, aliás, um excelente exemplo do automatismo apontado por Damisch, agora nos fazendo ler estético onde escrevera-se artístico. Como era de se esperar, todo o item é dedicado aos principais temas que povoam a reflexão sobre a arte, sua função para o artista e o público, as forças impulsoras da criação, o problema do dom, os processos de constituição da obra e da fruição artística, as relações entre obra e biografia, o estatuto da arte e da realidade por ela instaurada, e assim por diante. Passemos então ao que Freud entende propriamente por estética. Uma primeira noção se anuncia em O Xiste e suas relações com o inconsciente, 1905, ainda que não de maneira explícita. Freud não chega a formular uma definição de estética, mas emite várias opiniões sobre a especificidade deste terreno e de suas manifestações. No início do texto, são convocados como interlocutores alguns filósofos, Jean-Paul, Kuno Fischer, Theodor Lipps, que situam o Xiste no domínio da estética, mas Freud acabará por se afastar desta tradição, principalmente no que diz respeito à finalidade da atividade estética. Em Kuno Fischer, segundo Freud, a conduta estética se caracteriza pelo fato de que, nela, nada demandamos ao objeto. Não lhe pedimos, sobretudo, a satisfação de nossas necessidades, e se nos contentamos com o gozo que nos proporciona a sua contemplação. Em oposição ao trabalho, a conduta estética não é senão um jogo. Freud, 1905, p. 1030, é por este motivo que o Xiste pôde ser incluído no âmbito da estética. Ora, algumas páginas adiante, ao longo das quais vai se firmando a ideia de que a alma do Xiste e de seu poder de desencadear o riso encontra-se na forma que reveste o conteúdo ideativo, Freud retoma essas referências filosóficas, agora para pensar especificamente a questão do prazer. Diz ele: os filósofos caracterizam a manifestação estética pela condição de que nela nada queremos das coisas. Não necessitamos delas para satisfazer nenhuma de nossas grandes necessidades vitais, e se nos contentamos com sua contemplação e com o gozo da própria manifestação. Freud, 1905, p. 1080, segue-se imediatamente uma citação de K. Fischer. Esta classe de manifestação é a puramente estética, que não repousa senão em si mesma e tem sua única finalidade em si própria, com a exclusão de qualquer outro fim vital. E Biden, é neste ponto que se anuncia a discordância, com Freud dizendo que se encontra de quase completo acordo com tais palavras de Fischer. Para o psicanalista, em primeiro lugar, não se pode afirmar que a atividade xistosa acariça de objeto ou de fim, dado que se propõe inegavelmente a despertar o riso no auditório e Biden. E aí introduz sua principal ressalva. Não creio, ademais, que possamos empreender nada completamente desprovido de intenção. Quando não precisamos de nosso aparato anímico para a consecução de alguma de nossas imprescindíveis necessidades, deixamo-lo trabalhar por puro prazer. Isto é, buscamos extrair prazer de sua própria atividade. Suspeito que esta é, em geral, a condição primeira de toda a manifestação estética. Mas meu conhecimento da estética é escasso demais para que me atreva a deixar fixada esta afirmação.
Freud, 1905, p. 1080, 1081. Muitas questões entrelaçam-se aqui, de modo que o comentário extenso deste trecho nos desviaria do objetivo de garimpar as várias acepções de estética ao longo da obra. Indicarei brevemente as direções gerais de uma análise futura. Toda essa questão em torno da atribuição de uma finalidade à atividade ou ao prazer estético, que teriam em si mesmo seu único fim, origina-se na filosofia kantiana. Um aspecto central desta discussão: será que finalidade, Kant, e intenção, Freud, de fato são termos que se referem a uma mesma problemática? O problema da gratuidade da atividade estética, isto é, de seu desinteresse, é aqui postulado de maneira ambígua. Por um lado, a atividade é gratuita, pois não está atrelada a outros interesses, em termos freudianos. Não serve a nenhuma outra atividade vital. Em termos kantianos, não está a serviço do conhecimento ou da moral, nem há interesse na posse do objeto que suscita o prazer estético. Por outro, Freud postula que a produção de prazer é uma finalidade precípua do psiquismo, o seu próprio motor, neste momento da obra. Assim, as atividades estéticas seriam um instrumento privilegiado de consecução deste objetivo, nada tendo, portanto, de gratuitas ou desinteressadas. Ao concluir suas observações a respeito, Freud levanta a hipótese de que a possibilidade de obter prazer a partir do mero funcionamento do psiquismo é um quesito indispensável para caracterizar o caráter estético de uma manifestação. Mantém-se, pois, a ideia de que a atividade estética carece de utilidade imediata, embora não seja desprovida de intenção. Jean-Philippe Cattonat, 1998, indica que, em relação aos limites colocados por Kant, a posição freudiana se situa como nitidamente interessada. Estaríamos não no domínio do belo, mas naquele que Kant define como agradável, isto é, o prazer ligado às características sensíveis e materiais do objeto, tanto mais porque a beleza, em Freud, enraiza-se no sexual. Ainda, as considerações tecidas por Renato Mezan, a propósito deste trecho, mereceriam ser comentadas com vagar. Por ora, basta dizer que Mezan aproveita essa questão do interesse/desinteresse para mostrar que Freud lança mão de conceitos filosóficos estabelecidos, mas rapidamente os transforma, conferindo-lhes outro sentido. Freud permanece, pois, tributário da tradição kantiana ao considerar que a estética e o prazer são termos da mesma série, mas subverte completamente esta mesma tradição, ao conceber o prazer não como soma harmoniosa das potências anímicas, e sim como subtração efetuada por uma às expensas da outra. Ao mesmo tempo, o transcendental é eliminado do horizonte, para ser substituído pelo metapsicológico, Mezan, 1986, p. 227. Por fim, Freud nos lembra de algo que devemos manter sempre em mente ao longo dessas investigações. Aponta sua condição de leigo no assunto e, portanto, alerta-nos para o caráter meramente especulativo dessas hipóteses. Passemos a um segundo entendimento acerca da estética, introduzido na célebre página de abertura de O Sinistro 1919. Vejamos. Freud diz que o psicanalista raramente se sente motivado a empreender investigações estéticas, ainda que não se pretenda restringir a estética à doutrina do belo, mas que a considere como doutrina das qualidades de nossos sentimentos. Prossegue, dizendo que a atividade psicanalítica tem pouco contato com os impulsos emocionais inibidos em seu fim, que formam comumente o material da estética. As exposições estéticas não tratam do tema do sinistro, pois, preferem ocupar-se do belo, grandioso e atraente, quer dizer, dos sentimentos de tom positivo, de suas condições de aparição e dos objetos que os despertam, desdenhando a referência aos sentimentos contrários, repulsivos e desagradáveis. Freud, 1919, p. 2483. Nota da página 2 diz o original alemão. Lehre von Schönheit, sondern sie aus Lehre von den Qualitaten unseres Fühlens beschreibt, Studienausgabe, Band 4, p. 243. Frankfurt am Main, Fischer Verlag, 1982. Fim da nota de página. O início deste trecho nos leva a uma pequena digressão. Freud endossa uma acepção mais ampla de estética como doutrina da qualidade dos sentimentos.
Creio que é neste sentido que se pode incluir no terreno da estética o estudo de diferentes experiências emocionais. Concordo com Guillaumin quando diz que, sem dúvida, é preciso estender também o campo da experiência estética não apenas a todos os objetos designados ou reconhecidos coletivamente como belos, mas ainda a experiências ou a sensações mais sutis que formam complexos representativos mais pessoais, ligados ou não explicitamente à beleza como tal. Guillaumin, 1998, p. 43. O autor inclui nas experiências estéticas examinadas por Freud o sentimento de estranheza e o de transitoriedade. Talvez pudéssemos incluir aí outros sentimentos, como o célebre sentimento oceânico e também a sensação de irrealidade que acomete Freud quando de sua visita à Acrópole, em 1904, mas cuja análise uma só publica 30 anos depois, cf. Freud, 1936. Retornemos ao texto de 1919. Ele deixa entrever que o terreno da estética comporta sub-regiões. Dentro de um conjunto maior, doutrina das qualidades do nosso sentir, situa-se um círculo mais específico, doutrina do belo. Este é o âmbito tradicionalmente privilegiado pelos estetas, interessados apenas nas condições de aparição e objetos que despertam os sentimentos positivos. Mas Freud está supondo que os psicanalistas, ao se debruçarem sobre o tema do sinistro, estão trabalhando numa seara relegada pelos estetas, mas que pertence igualmente à estética. A meu ver, a cartografia que se desenha em filigrana é a traçada por Kant na sua crítica da faculdade do juízo. E se isso for verdade, o sentimento de estranheza é aqui associado ao terreno do sublime. Por fim, em Um Mal-Estar na Cultura, 1929, encontramos talvez a mais circunscrita noção freudiana de estética. Na verdade, algumas dessas considerações retomam quase literalmente os acréscimos feitos em 1915 aos 3 ensaios para uma teoria da sexualidade, 1905, mas naquela ocasião Freud acentuara a origem sexual da beleza, tese central da estética freudiana. No limiar da década de 1930, Freud aponta a fruição da beleza como um dos métodos para evitar a infelicidade. Como vimos, refere-se à beleza em geral, das formas e gestos humanos, dos objetos naturais e paisagens, assim como das criações artísticas e científicas. Em suma, está considerando a beleza onde quer que seja acessível aos nossos sentidos e ao nosso juízo. Freud, 1929, p. 3029. Acrescenta algo importante à discussão que iniciara no texto sobre o xiste. A beleza não tem utilidade evidente nem é manifesta sua necessidade cultural. Porém, a cultura não poderia dela prescindir e de. Em seguida, afirma: a ciência da estética investiga as condições nas quais as coisas são percebidas como belas, mas não conseguiu explicar a essência ou a origem da beleza. Ibidem. Grifos meus, aspecto que a psicanálise pode, segundo Freud, esclarecer. Portanto, estética aqui não é mais do que ciência do belo, e reputada, no correr da argumentação, como ciência fracassada e pretensiosa. Nota da página 3 não poderia explorar aqui o parentesco entre o estranho e o sublime. De todo modo, parece-me uma aproximação mais pertinente do que a sugerida pela contiguidade dos termos sublimação e sublime, kantiano. Fim da nota da página 3 das alusões incluídas no trecho parecem-me dignas de atenção posterior. A beleza das obras humanas em geral, inclusive das criações científicas. A menção aos sentidos e ao juízo em separado. O paradoxo segundo o qual a beleza é imprescindível, embora inútil. Creio, portanto, que as 3 noções de estética que conseguimos divisar podem ser assim sumariadas. A. Domínio das atividades associadas ao prazer obtido pelo próprio funcionamento do psiquismo e sem outra finalidade que no esta, 1905. B. Doutrina da qualidade dos nossos sentimentos, 1919, que envolve o estudo do belo mas não se reduz a ele. E C. Ciência do belo, 1929. O uso do adjetivo sobre o emprego do adjetivo estético e seus correlatos. Creio que se pode distinguir ao menos 2 tipos de uso. A utilização mais frequente é no sentido lato, em expressões como ideais éticos e estéticos ou padrões estéticos, cujo significado geral remete a uma consideração aos ideais e padrões de beleza.
encontra-se implícita a ideia de que a beleza é um valor elevado e socialmente compartilhado. É também em trechos como esses que vemos justificada a hipótese de Hubert Damisch, para quem o belo está em íntima conexão com o recalque, mais particularmente, com o que incide sobre as pulsões parciais, como um dos diques que se elevam contra o desenvolvimento desses componentes. Em uma segunda acepção do adjetivo, ele é, inequivocamente, sinônimo de formal. O poeta nos suborna com o prazer puramente formal, isto é, estético, que nos proporciona a exposição de suas fantasias. Freud, 1908, p. 1348. Penso que é neste mesmo sentido de prazer desencadeado exclusivamente pela forma que o adjetivo encontra-se associado aos ditos de espírito. Pareceria, à primeira vista, que na primeira série o estético estaria alinhado com o recalcamento e, na outra, com o prazer. Na verdade, creio que só pode ser concebido nesta dupla vinculação, como se tivesse, necessariamente, duas faces. A justificativa desta dupla vinculação estaria no axioma freudiano de que a beleza se funda no sexual. Resta saber como fica a relação prazer estético/recalcamento no caso de concepções psicanalíticas sobre a beleza que não a veem necessariamente como tributária da sexualidade, mas esta já seria uma outra e interessantíssima história. Por outro lado, e ainda em termos freudianos, o prazer estético, formal, é apresentado quase como sendo de segunda classe, pois que de segunda ordem, substitutivo, e de menor magnitude, na medida em que a forma possibilitaria apenas um prazer preliminar. No entanto, cabe perguntar se tal prazer estético continuaria a ser considerado como de segunda ordem e substitutivo no caso de derivar da contemplação da beleza não artística ou de obras de arte que prescindem de um conteúdo representacional. Um dos horizontes mais amplos para o qual apontam essas reflexões é, exatamente, o da possibilidade de pensar o prazer estético em sua positividade e em sua autonomia em relação a um suposto conteúdo ideativo a ele subjacente, sublinhando o relevante papel que pode exercer no funcionamento psíquico. E isto também em termos coletivos. A ornamentação floral nos espaços públicos ou privados, o respeito pela beleza natural, ou o embelezamento do mundo, apesar de inúteis, são dos principais índices de cultura de um povo. Cf. Freud, 1929, p. 3035. Útil ou, no entanto, a beleza nos é extremamente preciosa. Já a estética, bem, talvez não seja imprescindível, embora importante para a compreensão psicanalítica do humano. Mas como outras criações teóricas, de certo pode ser bela, e este é um dos motivos pelos quais a estética de Freud merece ser revisitada. Referências Catona J.P. Sigmund Freud, Amateurs d'Art et Rationaliste. Monografias de La Revue Française de Psychanalyse, Créations, Psychanalyse. Paris, Puff, 1998. Caigil, H. Dicionário Kant. Rio de Janeiro. Jorge Zahar, 2000. Damisch, H. Le Jugement de Paris. Paris. Flammarion, 1997. Freud, S. Obras completas. 4a ed. Madrid. Biblioteca Nueva, 1981. 3 tomos. 1905. O Xiste e suas relações com o inconsciente. In. Top. Cit. Vol. E. 1908. O poeta e os sonhos diurnos. In. Top. Cit. Vol. In. 1913. Múltiplo interesse da psicanálise. In. Top. Cit. Vol. In. 1919. O sinistro. In. Top. Cit. Vol. E em 1929. O mal-estar na cultura. In. Top. Cit. Vol. E em 1936. Um transtorno da memória na Acrópole. In. Top. Cit. Vol. E em Guillaume J. Le Jugement Esthétique, um instrument logique étrange entre l'intime et l'universel. In. Chauvier, B. Et al. Symbolisation et processos de création. Paris. Dumont, 1998. Uisma, D. A Estética. Lisboa. Edições 70, 1984. Iser, W. 2001. O ressurgimento da estética. In.
Rosenfield, D.Org. Ética e Estética. Rio de Janeiro. Jorge Zahar, 2001. Jimenez, M. Quest Comissão Europeia de l'Esthétique. Paris. Gallimard, 1997. Kant e Crítica da Faculdade do Juízo. Trad. Valério Holden e Antônio Marques. Rio de Janeiro. Forense Universitária, 1993. 1 AED. 1790. Mezan, R. Freud, Pensador da Cultura. 4 AED. São Paulo. Brasiliense, 1986. Nunes, B. Introdução à Filosofia da Arte. São Paulo. Pática, 1989. Paraíso, L. Os Problemas da Estética. 2 AED. São Paulo. Martins Fontes, 1989. Schaeffer, J. M. Plaisir et Jugement. In. Bolsjedome, C. et Rochlitz, R. Dir. L'Art en Compass, Redefinitions de l'Esthétique. Paris. Les Editions du Cerf, 1992. Tatarkiewicz, W. História de 6 ideias. Parte, beleza, forma, criatividade, mimesis, experiência estética. 5 AED. Madrid. Tecnos, 1996. 1 AED. 1987. Artigo gravado em 3 de fevereiro de 2023 por Cibele Manweiler para compartilhamento educativo em Alpha e Omega Criativa.